E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje vamos aqui para mais um vídeo da nossa série de analisando os episódios de Calamidade RPG. Eu já me perdi um pouco na conta, mas se eu não me engano estamos no episódio 5. Bom, e eu já tenho logo uma coisa para avisar para vocês. Se vocês estão vendo aí no título do vídeo e na thumbnail, tem um pequeno spoiler da sessão. E para ficar avisado desde antes, como da última vez que eu soltei um spoiler na thumb e no título, galera, lembrem-se, eu solto os meus vídeos de análise dias depois da campanha ter sido feita na Twitch ao vivo, dias depois de qualquer pessoa que solta cortezinho de live na internet, e um dia e algumas horas depois do próprio episódio ter sido postado na quinta. E a minha produção vai sendo postada apenas na sexta. Então, se alguém recebeu spoiler por causa do meu vídeo, mil desculpes. Beleza que vai ter gente que vai ter spoiler porque não acompanha, porque não assistiu nenhuma e daqui a um tempo vai começar a assistir. Mas, gente, é assim que funciona a produção de conteúdo no YouTube. Me desculpe, eu poderia ter sido muito mais desgraçado postando meus vídeos no dia que eu terminei de assistir o episódio do Cellbit e com um spoiler para vocês. Mas eu não faço isso porque eu tenho ética, ok? Então, só lembrando isso para vocês, caso alguém tomou spoiler, me desculpa, tá, gente? Mas eu dei todos os argumentos de por que eu faço isso no vídeo, porque, meu Deus, tem muitas outras pessoas que fazem antes de mim e eu não vivo aí reclamando que eu deveria receber mais do YouTube ou qualquer coisa do tipo, por causa que a galera tá postando antes e tá acabando com a felicidade de outras pessoas dando spoiler. Então, agora indo um pouco para os nossos avisos, não me xingue no comentário, não modifique as palavras que eu disse no vídeo e, por último, eu não lembro o que era por último. Então vamos pro vídeo. Bom, vamos lá. Eu não achava que ia ser um episódio da Ordem, né? Mas foi, né? Fazer o quê? Eu não sei. Até onde eu sei, essa seria a última campanha do Cellbit, pelo menos é o que dá pra entender, tá, gente? Não sei se seria a última necessariamente. Quem sabe ele faça uma contando do passado, né? Mas, cara, tá desenvolvendo novamente a Ordem por inteiro e os vilões estão virando secundários. Estão muito secundários nessa campanha. Não sei se mais à frente vai mudar, tá, galera? Isso falando no Irrelevância é o episódio 5, que teve um da equipe Kia e o resto inteiro da equipe Ordem. Teve só da equipe Ordem, porque o episódio 0 era da equipe Ordem. Então, no mínimo que nessa metade nova, tipo, metade que eu falo assim, 5 episódios, aí agora esses outros 5 fosse tudo só da equipe Kia. Aí depois voltasse pro 11, e aí eu não sei quantos episódios vai ter essa temporada. Eu tô presumindo que vai ser a maior de todas, com uns 20 episódios por aí. Mas tá mal desenvolvida a equipe Kia. Poucos que eles apareceram desenvolveu muito, só que agora tá começando a ficar muito para trás, tá? Mas indo mais para a questão da sessão em si, a conversa do Joey chegando com a galera foi muito emocionante. Ele perguntando sobre a questão do Luciano que ele viu, e aí a galera falando que o Luciano é o Kian, explicando mais ou menos o que aconteceu com o Kaiser. Eles não explicaram 100% como aconteceu, mas foi uma coisa que deu para perceber. Pelo menos eu acho que o Joey já entendeu que ele morreu. E aí, o que acontece durante a sessão em si? Eles andam e procuram as máscaras para colocarem nas estátuas, ok? Pulando tudo isso que aconteceu, porque não é muito relevante, eles chegam até as estátuas. E eu não tava tentando desvendar o puzzle, tá, gente? Porque se eu tentasse desvendar o puzzle, eu ia querer ter o livrinho aqui comigo, olhar as próprias páginas. Esse puzzle em específico, diferente de outros que já aconteceram no RPG, não me deu vontade nenhuma de fazer com eles, assistindo por eles. Se eu tivesse com o livro na mão ali, olhando as páginas, quem sabe eu até faria, mas eu vi que uma abordagem foi um pouquinho ruim deles, né? Logicamente que vocês têm que lembrar, galera, que porque muita gente novamente foi lá na Twitch ficar xingando eles por causa disso, né? Que bom que ninguém mais dali fica olhando o chat. Porque, putz, o chat é muito horrível, velho. Quando eles começam a criticar as ações que você tomou. Galera, durante o jogo, a gente faz ações horríveis. A maioria dessa galera que condena as ações que eles fazem durante o jogo é porque não joga RPG. Pra saber que, pô, se você tá lá, e ainda mais eles que estão ao vivo, eles sabem que se eles passarem de burro, né? Eles se passarem, putz, erramos 4 vezes. Todo mundo no chat vai lascar a mão deles. Mas se fosse num RPG presencial não estando ao vivo, não ia ter muito problema de errar. A galera só ia ter medo do dano, mas a galera ia
tentar muito mais vezes, eu acho. Só que com medo do dano, logicamente. Então, eu não tentei fazer o enigma. Acho que eles deveriam ter feito uma coisa de... primeiro, ver qual que são as máscaras de todas as estátuas, deixá-las em ordem e depois ir colocando uma por uma. E a partir do momento que eles errassem uma, eles iriam rever para quem sabe mudar todas as estátuas de novo de lugar, todas as máscaras que eles iriam colocar. Então acho que era para eles ter programado o que eles não fizeram. Foi tipo assim, eu acho que essa máscara é tal, botou. Aí, é mesmo, é lógico que não era essa, porque a dessa outra estátua faz mais sentido. Se eles tivessem visto tudo antes de começar a colocar as máscaras, aí sim. E aí o que acontece quando eles usam as máscaras? Eles adentram no mundo do passado e começam a conversar sobre a antiga ordem de uma forma legal, porque eles entraram dentro do personagem. O Selbit deu uma ficha para cada um, né? E eles começaram a se desenvolver, porque depois de abrir as estátuas lá, eles encontraram um lugar onde eles voltavam meio que ali pro passado, mas ao mesmo tempo eles criavam o passado, porque as decisões deles ali é como se tivessem realmente existido, ok? E aí entra um pequeno paralelo temporal, ok? Mas eu não vou falar sobre cada um dos personagens, eu só queria falar que foi muito legal. Tanto o jeito que o Luba interpretou a personagem dele de uma forma que você nunca pensou que ele ia fazer, porque ele já disse que a questão dele é que ele ama o Joey, ele gosta do Joey, ele não ia conseguir fazer outro personagem, mas rapidamente ele conseguiu criar uma voz pro personagem, um jeito de agir muito legal. E o das outras pessoas também, tanto a Gabi falando dela sendo velho de novo, né? E os outros personagens, o Dante, o Dante que eu falo é o Haki interpretando o personagem do passado, né? Também ficou muito legal, porque ele parecia um Dante mais safado ainda, né? Era um Dante mais de ficar ali provocando os outros com a voz e tal, se achando gostosão. Isso ficou muito legal também. E é isso que eu tenho falado dos outros personagens. Alguns não falaram muita coisa. E vamos dando uma pequena continuação na história. Bom, eles falam sobre o cubo, a relíquia da calamidade da energia. Eu vou deixar para falar sobre cada uma das relíquias no final, tá? Então, vamos lá. Eles falam sobre essa relíquia e falam que a próxima relíquia que eles devem buscar é a da morte. E eles começam a falar algumas coisas sobre a relíquia da morte e tal, que também vou desenvolver no final. Porém, começa a vir veias negras com lodo preto e começa a invadir a sala. E a gente vê só a silhueta do deus da morte. Meu Deus. O Selbit sabe muito utilizar essas coisas que já impactaram no RPG e trazê-las de volta para impactar muito. Gente, esse foi um dos episódios que eu mais fiquei emocionado, apavorado, ao mesmo tempo feliz de ter aparecido ele, mesmo que só a silhueta dele, mais nada. E quando ele foi se aproximando, dava medo. Só que esse medo foi cagado pela mecânica que... Gente, quando eu tenho pra elogiar uma mecânica, eu elogio. Quando eu falo que, na verdade, os jogadores erraram no jeito deles controlarem lá a mecânica e que não é culpa do sistema, eu elogio também, eu critico e tal. Mas essa mecânica de correr, de fuga, é muito zoada, gente. Muito zoada. Ela é horrível, horrível. Não tem outro nome pra descrever. Horrível. Uma das piores que eu já vi em todos os RPGs que eu já presenciei a mecânica. Então, meio que tipo assim... Não sei se foi uma questão de que em live era difícil de perceber, ou que muita gente não tava conseguindo entender, foi uma mecânica nova. Quem sabe se ela acontecesse várias vezes a gente conseguisse entender. Mas beleza, a galera tinha resistência, quando acabar a resistência eles iam ficar pra trás, você podia descartar seu sucesso para salvar alguém de perder resistência, mas você voltava para trás quando fazia isso ou continuava na frente? Nossa, mecânica horrível, mal explicada e real, galera, real, real. Quando é para elogiar, eu elogio, mas eu sou sincero aqui, quando é para criticar, eu critico. Mecânica zoada, ok? Bom, então vou entrar um pouquinho aqui nos personagens para poder falar do, entre aspas, entidade que tem aparecido e tal. Mas vamos lá para os personagens. Vou só desenvolver 4 aqui, que são os que eu acho que fizeram mais coisas durante a sessão. Karina, sem dúvida, a que mais conseguiu desenvolver o enigma para frente. Mas o Balu também foi importante nessa, sabe falar? O Balu falou muita coisa, mas aí quando ele errou, ele ficou meio triste. Mas a Karina fez muita coisa do enigma e ela acertou na maioria das máscaras que ela quis
que a galera colocasse, né? Não acertou em todas, mas na maioria. E eu só não entendi, é porque o Cellbit realmente, eu não sei por que que ele não explica muito isso, mas tipo assim, quanto que ela curou sanidade no fim de sessão? Porque, por exemplo, eu descobri depois de muito tempo que o primeiro a chegar na cal, quando eles faziam desconjuração, ganhava sanidade. A primeira pessoa a chegar na cal ganhava sanidade. Por isso que a galera fez o quê? Todo dia quem ia lá primeiro era a Eren, porque a Eren tava mal de sanidade. Eu não sei como é nessa. Eu não lembro, real, eu não lembro quando que a Karina curou, mas ela tava com muita sanidade durante a sessão e aí eu não consegui entender direito se tem uma cura de sessão pra sessão. E se tem, ele deveria no mínimo avisar, gente, porque é um pouco estranho. Você vê um personagem que tava numa sessão destruída, na outra a sanidade dela já tá melhor, tá? Então é um pouquinho estranho, tá? Dante, falando um pouquinho sobre o nosso Dante, ok, Dante, qual é a diferença de você para qualquer outro scripta? Eu não vejo nenhuma, Dante. Porque o Dante, o que aconteceu? O Joey deu um ataque não letal num personagem, né? E pelo menos outra coisa que o Selbit fez que eu achei meio. Eu não vou falar necessariamente que foi muito zoado, mas foi um erro mecânico porque meio que tipo assim. Beleza, ele falou. O Joey falou, vou dar um ataque não letal. Ele falou, tá, pode dar um ataque não letal. E aí quando ele deu um ataque não letal, só porque ele recebeu muito no teste de força, o Selbit ia matar o personagem que o Joey pegou. Mas aí o Joey foi falando, não, eu disse que ia um ataque não letal, não ia matar ele. E, ok, se você não quer que exista mecânica de ataque letal no seu RPG e que o personagem tenha que dar dano e saber quanto de dano ele vai ter que dar para não matar o personagem, ok, mas avisasse isso antes, ok, Selbit? Mas agora voltando lá pro Dante, o Dante, depois que ele vê esse negócio de ataque não letal, ele vai lá e ele chega para matar o cara. E a galera segura ele, porque ele poderia ser só um zelador do local, ele poderia não ter nada a ver com isso. Dante deu uma daquelas de falar assim, ou você tá. Ele não falou exatamente com essa palavra, mas é exatamente a mesma coisa, que é ou você tá comigo ou contra mim. Foi tipo assim, ele não tá do meu lado, esse cara, então ele está contra mim. Eu preciso matá-lo. Eles merecem morrer, Dante, por acaso? Por quê? Porque eles atiraram em vocês? Vocês já atiraram em muita gente. Porque eles conjuram coisas? Você também conjura coisas. Por quê? Por quê, Dante? Por quê? Eu entendo, tá, galera? Agora voltando aqui, passando muito essa coisa de se eu fosse um personagem, o que eu diria pro Dante, agora indo mais pra mim mesmo, eu entendo a questão do Hakim. Eu acho que o Hakim não concorda muito com isso, tá? Mas o personagem Dante faz full sentido ele querer matar todos. Ele foi enganado por pessoas, ele teve família morta e tal. Mas pensem só, eu tô falando agora de mim pra vocês. Galera, sabe que aquele cara que o Rubens depois matou, depois eu chego nisso? Ele tinha uma família, provavelmente. Ele tinha uma família, ele tinha filhos, quem sabe, ele tinha uma esposa que não tem nada a ver com isso, e eles perderam um ente da família, que quem sabe sustentasse a família, porque um cara quis. Entenderam? Porque a ordem não é do bem, a ordem não é do bem, ninguém é do bem, Kia não é do mal, a ordem não é do bem. Todos são lados. Ok? Rubens, vou puxar logo pro Rubens então. Só para falar, o Rubens ele começa a explicar um pouco mais do passado dele, ok? Ele fala sobre o que aconteceu com o Johnny Tabasco, ok? O que aconteceu é que eles foram pegos, emboscados em outro dos jogos do anfitrião. Ele foi muito machucado com isso, o Rubens, e ele mostra que o peito dele é meio que aberto, só que com linhas tecnológicas, né? Tipo, costuraram o corpo dele, tá? Então, o Johnny Tabasco ali é bem ligado à energia. Não, o Rubens, tá? O Rubens é ligado na energia. Já o Johnny, ele foi acertado, ele tá muito mal. Não chegou a avisar se ele tá, tipo, ele não consegue andar, se ele ficou paraplégico, se ele tá full desmaiado, né? Se ele tá, tipo, em coma. Não chegou a avisar isso, porque se ele tiver em coma, provavelmente a mente dele agora tá junto com o anfitrião, ok? Porque minha teoria é a mesma teoria dos jogadores, é que o anfitrião é uma coisa que detém diversas mentes, não apenas uma. Então, a avó da Eren, todo mundo assim meio que da ordem que já desapareceu envolvendo missões do anfitrião, agora são parte do anfitrião. E no final da sessão, Rubens e Balu vão juntos atravessando o portal e só eles agora vão
pro passado pra fazer uma sessão, que eu não sei se vai ser toda a sessão só com os dois, ou se vai ser uma sessão que comece só com os dois e depois entre os outros personagens. Não sei se vai ser a próxima sessão ou não, ok? E o Rubens, ele matou aquele cara que eu disse que o Joey desmaiou. O Joey desmaia ele, o Rubens olha se ele tem algo eletrônico e quando vê algo eletrônico ele pega e mata o cara. Só pra abordar, eu já tinha dito, esse cara tem uma família. E eu acho que o Cellbit tá mal desenvolvendo isso, ou ele ainda não quer desenvolver isso, tá? Mas pensem só, quando morreu aquele policial lá no primeiro Ordem Paralelo Normal, ele tinha uma ex-mulher, ele tinha um cachorrinho, mostrou toda a história da vida dele ali, meio que minimamente, mas mostrou. Nunca mostrou de nenhum vilão, fora o Gal e essas outras galera do orfanato. Não fica mostrando que todo mundo que eles matam é uma pessoa de verdade. E isso é um problema às vezes, tá? Tipo assim, mataram uma família da Karina inteira. Mataram toda a família da Karina, tal. A gente fica triste por isso. Mas acabaram de matar um cara que possivelmente poderia ser um pai de família, mas que se envolveu nessas coisas do anfitrião e tal, da energia, e pensando que poderia criar um mundo melhor, quem sabe. E o Joey, quem? Ele está de volta, agora provavelmente para... Sempre que eu digo é até morrer, né? Porque ele parece não ter mais envolvimento com a máscara. Não ficou bem explicado, porque a máscara apareceu em um momento da sessão, mas ela ao mesmo tempo que falou que o Joey não tá mais conectado às máscaras, elas falaram que o contrato foi quebrado, mas ao mesmo tempo que... Eu não consegui entender o que elas falaram necessariamente. Se é a culpa do o Joey quebrou o contrato, ou se foi uma terceira pessoa que fez o contrato ser quebrado, ou se elas que quebraram o contrato, ou se elas cumpriram com o contrato. Porque ela falou de cumprir, de que a gente conseguiu defender eles e tal, mas ao mesmo tempo falaram que o grande Kian usou uma conjuração, esqueci qual é o nome que se chama, mas vou falar uma conjuração, uma invocação de medo. Ele fez um poder de medo e um ritual. Ele fez um ritual de medo. E eu estava me perguntando, porque nesses dias eu estava raciocinando, como que seria um personagem meu dentro do Calamidade? Eu pensei, caraca, ninguém nunca criou de medo. Será que o Cellbit não deixa criar um personagem de medo? Ou ninguém nunca criou mesmo? Mas não, parece que realmente não deve ter nada no livro sobre medo. E ele vai abordar isso mais pra frente, quem sabe até na própria Calamidade no Enigma do Medo, né? Que vai ser o que mais vai falar do elemento medo aqui. E aí, eu não... E uma coisa que também poderia ser dito, eu não sei, por causa que o Joe, ele acordou no símbolo do pacto. Será que a máscara fez algum tipo de pacto com o diabo? E aí o diabo quis tirar o Joe? Tipo, por exemplo, ele fez um pacto com o diabo pro diabo não fazer tal coisa. E aí ele poderia levar um membro. E aí o diabo escolheu o Joe, e agora o Joe tá conectado ao diabo. Não sei. Realmente, não sei. Agora indo para as coisas mais importantes da sessão, que é o próprio cubo. O cubo foi uma coisa mais comentada nessa sessão. Não gostei muito da ideia de ser um cubo não, tá, gente? Quem sabe uma pirâmide eu acharia mais legalzinha, tá? Porque um cubo lembra muito o cubo da Marvel, sabe? Então o tempo todo que eu falo cubo e penso nele rosa ao invés de azul, eu fico, meio ruim a ideia de um cubo. Podia ser um octágono, podia ser qualquer outra coisa, por favor. Se eu tivesse escolhido um formato diferente. Mas, ok. Vamos lá, eu tenho uma teoria sobre isso. O cubo é a relíquia da energia controlada pela entidade doida lá, que é a entidade que entrou no corpo do personagem que a Gabi estava controlando e que ficou meio bugado, porque eu acho que era a primeira vez que aquela entidade, um ser por trás da membrana, que conseguiu passar para o nosso mundo. Então ele não conseguia falar as coisas direito, ele era meio estranho. Eu acho que ele era uma entidade, ok? E ele era a entidade responsável pela energia. E ele veio através do cubo. Essa é a minha teoria, ok? Vamos lá. Próxima criatura. Próxima relíquia é a máscara. Ela é a relíquia do conhecimento. A entidade dela, ou eu não sei quem é a entidade dela, ou a entidade é o líder da máscara, né? A líder da máscara, se eu não me engano, é uma mulher, a líder da máscara. Ou todas as máscaras são a entidade do conhecimento, ok? Eu tinha falado medo não, né? Máscara é conhecimento, tá, gente? Até onde eu sabia, máscara era medo. Mas parece que realmente máscara é conhecimento, ok? Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano foi o que a
a Karina disse de que a máscara é do conhecimento. E isso me fez bugar um pouco. Porque eu achei muito que a máscara tinha muito mais a ver com medo. Já que a própria relíquia da máscara é uma cara assustada, a cara do espanto. Mas é a relíquia do conhecimento, tá? Então, ou todas as máscaras juntos são a entidade do conhecimento, ou a líder da máscara ou é uma entidade que a gente não viu. Vamos lá. Na minha teoria, eu diria que a Relíquia do Medo era o próprio Santo Berço. O que é agora, eu não sei. Mas era algo como, tipo assim, toda aquela vida, a sinergia que existia lá no Santo Berço da conexão, é algo que lembra muito o que o cubo é de se conectar com alguém, é o que a máscara é de se conectar com o Joey, a própria máscara normal, né? A máscara que o Joey usa. E o Santo Berço poderia ser a Relíquia da Morte, ou alguma coisa que estava no Santo Berço. E a entidade dele, eu tenho quase certeza que a entidade dele é o Deus da Morte. E o Deus da Morte, ele só se manifestou no corpo do... Eu não lembro o nome, tá? Mas se eu não me engano era o Ferreiro. Não lembro o nome dele de verdade, se ele tinha um... Ele tinha um, mas eu não lembro o nome dele de verdade. Mas o Deus da Morte se implantou naquela vez no corpo do Ferreiro. Então foi o próprio coração do Santo Berço, a relíquia, entrando em um ser humano. Nós temos a relíquia do sangue, que não só sabemos qual é a relíquia do sangue, mas sabemos que ela está com o diabo, ou está full conectada com o diabo, ou o diabo tem ela mesmo com ela, ou o diabo mas eu acho que eu entendi assim, a entidade diabo é a controladora da relíquia do sangue. Qual a relíquia do sangue não sabemos exatamente, ok? E por último nós temos a possível Relíquia do Medo. Possível por quê? Eu vou explicar. Relíquia possível do medo, que teria sido controlado por uma entidade, não sabemos quem. Eu digo que a Relíquia do Medo não vai aparecer. Por quê? Eu acho que ela vai ser desenvolvida apenas no jogo do Cellbit. Bom, galera, e por que eu tenho essa teoria de possível Relíquia da Morte? Pode ser que ela não exista ou que ela seja desenvolvida depois. É que a Ordem Calamitas falou o seguinte. Nós já temos a Relíquia do Sangue. Ontem pegamos a relíquia do cubo, da energia, e a gente já tem a máscara. Só falta então, um dos personagens perguntou, só falta então a relíquia da morte, né? Aí sim, só falta a relíquia da morte. Então só deu 4. Só deu 4. Cadê medo, gente? Cadê medo? Eu não entendi ainda. Eu ainda não entendi. Cadê o medo? Pode ter sido algo que eu não perdi. Será que a galera nem sabe direito sobre o elemento do medo? Não sei. Mas terminou meio que nessa de que tem 4 relíquias e não 5. E aí eu fico em dúvida. Ok, galera? Mas é isso. Eu acho que eu expus todas as minhas teorias. Todos os meus desejos, que é desenvolver melhor os vilões da ordem, tá? Desenvolver os vilões da ordem, que é todo mundo da máscara, todo mundo que morreu em vão nessa galera do anfitrião, todo mundo ali da ordem do Kian e coisas do tipo. Ok, gente? Eu acho que desenvolver tudo que tinha pra falar mesmo, e é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.